como aquelas imagens que você mostrou ontem aqui, do casal de namorados se reencontrando, né? Eles que foram separados quando o grupo terrorista Hamas invadiu Israel. Quer dizer, os palestinos também recebendo aqueles presos políticos que estavam presos há 15, 20 anos. Mas já tem a morte, Socorro. Olha só, cessar-fogo com mortes. Israel mata 7 suspeitos em Gaza e o Hamas executa 8 palestinos, Socorro. Ari, o presidente americano Donald Trump escreveu agora há pouco nas redes sociais, o Trump escreveu que a segunda fase do plano de paz em Gaza começa agora. Mas o presidente ressaltou que o trabalho ainda não está terminado. Ele está falando em relação aos reféns, que a gente vai já falar. A gente está vendo, Ari, como você bem pontuou aí, ressaltou, é um cessar-fogo frágil, é um cessar-fogo muito frágil, porque hoje a Defesa Civil de Gaza informou que Israel abriu fogo e que matou 7 pessoas, matou 7 palestinos em 2 áreas diferentes da faixa de Gaza. Israel confirmou que atirou em 5 pessoas. Israel disse que essas pessoas eram ameaças, que elas cruzaram a linha que ficam as tropas, aquela linha estabelecida na fase 1 do acordo, e que por isso eles tiveram que atirar. Israel também informou hoje que vai manter a passagem entre Gaza e o Egito, aquela passagem importante de Rafah. Essa passagem, Ariela, vai continuar fechada. Israel também informou que vai limitar, olha só, vai limitar a entrada de ajuda humanitária em Gaza, porque, segundo Israel, o Hamas violou o acordo que determina que o Hamas deveria ter devolvido os 28 corpos dos reféns que morreram em cativeiro. O Hamas entregou apenas 8 corpos ontem. Hoje à tarde eles informaram que vão entregar mais 4, aliás, entregaram 4 corpos ontem e informaram que vão entregar mais 4 corpos hoje. Essa entrega deve acontecer, está marcada para acontecer às 10 horas da noite, horário de Israel, 4 horas da tarde, horário de Brasília. Israel já devolveu os prisioneiros, foram quase 2.000 prisioneiros, e também já começou a devolver os corpos. Hoje foram entregues 45 corpos de palestinos que morreram no conflito, e aí é um grande problema em Gaza para identificar esses corpos, porque não há laboratório que faça exames de DNA no momento em Gaza. Quando a gente falou dessa paz frágil, que o presidente disse que essa segunda fase deve começar, a segunda fase do plano, e o que estabelece essa segunda fase? A segunda fase estabelece que começa a reconstrução de Gaza e que o Hamas tem que entregar as armas. Mas as imagens que a gente vai ver agora foram imagens de total terror, imagens que aconteceram ontem em praça pública na cidade de Gaza, que é a maior cidade da faixa de Gaza. O Hamas promoveu, o que a gente está vendo aí, uma execução. Foram execuções públicas, execuções em praça pública. A gente vê homens armados enfileirando 8 pessoas, essas pessoas todas vendadas e com as mãos amarradas atrás das costas, e uma multidão assistindo. Os homens do Hamas abriram fogo, eles mataram essas 8 pessoas, e a multidão começa a gritar, Deus é o grande, Deus é grande, Deus é o maior. Em árabe, o Hamas explicou essa execução pública. Eles disseram que estão restaurando a segurança em Gaza e afirmaram, sem provas, que essas pessoas que foram executadas ontem à noite eram criminosos que colaboravam com Israel. Desde domingo, mais de 30 pessoas já morreram em troca de tiros entre os terroristas do Hamas e membros de uma outra milícia. Essa outra milícia quer controlar o norte de Gaza. Então, o que acontece agora, Ari, em Gaza, é que parte da população está com medo que que terroristas, né, guerrilheiros, terroristas do Hamas, eles aproveitem esse vácuo que foi deixado com a saída das tropas de Israel, que o Hamas aproveite para fazer justiça, para acertar contas com os rivais, com os inimigos e até com os críticos, com as pessoas que criticaram o massacre do Hamas em Israel no 7 de outubro. Ari. Olha, o que a Socorro está mostrando aqui, você que está no rádio não viu as imagens, mas elas são impressionantes, né, dessa execução
coletiva em praça pública, é que um grupo terrorista não deixa de ser um grupo terrorista só porque houve um cessar-fogo provisório. Eles continuam sendo um grupo terrorista. E, France, são 21 pontos, né, desse acordo de paz. Socorro falou agora que vem a segunda fase, que inclui a reconstrução de Gaza e o desarmamento do grupo terrorista. Você acredita realmente que eles vão depor as armas, que eles vão entregar as armas, France? Infelizmente não acredito, Ari, até porque esse conflito é um conflito secular. Por mais que se tenha aprovado esse cessar-fogo, em outras ocasiões também já observamos essa paz, entre aspas, envolvendo a faixa de Gaza, mas sempre é uma região que vive sob instabilidade. E esse grupo terrorista é um grupo terrorista que também já está presente há muitas décadas, inclusive tomando poder, organizando, comandando ali a Palestina. E eu não vejo realmente um caminho em que eles vão abandonar todas as armas, que vão pautar essa pacificação, porque é uma ideologia que está impregnada nesse grupo terrorista e é um inimigo, eles veem os israelenses como inimigos e ali uma parcela dos israelenses, especialmente ali o alto comando do governo Benjamin Netanyahu, também vê essa parcela da sociedade palestina também como inimigos. Então eu não vejo realmente um caminho para uma pacificação total e me preocupa também essa segunda fase do plano em relação ao comando da faixa de Gaza, da Palestina, por mais que o grupo terrorista tenha aceitado os termos propostos pelo presidente Trump, eu também tenho minhas dúvidas se eles vão cumprir todos os itens que foram acertados, porque não os vejo também abrindo mão totalmente de uma influência no governo que será montado ali na faixa de Gaza. Pois é, era isso que eu queria que o Alessio comentasse também, que é muito otimismo avaliar que o Hamas vai depor as armas e não vai querer ter influência forte, influência direta em um governo técnico, supostamente formado por técnicos. Porque o Hamas demorou tanto para tomar esse poder político, né? Ele sempre existiu como grupo terrorista, mas demorou até ele alcançar o poder político. Aí vai abrir mão disso assim, Alessio? Olha, Ari, e se diz muito de um governo apolítico, né? Eu não acredito nem da parte do Hamas, nem também da parte de Israel ou dos Estados Unidos. Eu acredito que esse governo técnico ele vai ter sim suas influências políticas, seja de um lado ou de outro, e o Hamas vai acabar sendo sufocado, né? E acredito que ainda assim, com esse sufocamento, não vai abrir mão, né? Eu acredito que pode sim fazer algum gesto, alguma cena entregando alguns tipos de armamento, mas de certa forma eles não vão entregar tudo. Eu não acredito nem rasamente sobre isso, porque um grupo que vem se militarizando historicamente desde sempre não vai abrir mão de tudo isso que construiu, inclusive desse próprio poder. Eu acho que hoje o poder do Hamas está centralizado justamente nessa questão do armamento. Então seria muito ingênuo da minha parte acreditar, ou de quem quer que seja, que o Hamas vai abrir mão de todo e qualquer tipo de armamento que tenha em ali benefício ao povo da Palestina, que ele já massacrou tanto, Ari. Socorro, antes da gente passar para a próxima manchete, que é sobre o Prêmio Nobel da Paz, né? A Maria Corina Machado, a venezuelana Maria Corina Machado, tem uma data para o início da reconstrução de Gaza? Não, Ari. Isso também ainda está muito em aberto. Ainda não, essa segunda fase do plano, ela não tem uma data estabelecida para começar. Então, ninguém sabe exatamente quando esse governo, esse comitê de tecnocratas, esse comitê que deve administrar Gaza será formado, quando ele vai começar a administrar Gaza, quando vai começar essa reconstrução. A gente só tem... O mais perto que a gente chegou foi essas palavras do Trump agora há pouco, que diz que a segunda fase começa agora. Mas exatamente como a gente não sabe. Nada certo ainda, Ari. Pois não, Mariana? Uma dúvida aí para Socorro. Sabe me dizer, Socorro, quem começou aí, quebrou esse cessar-fogo? Se foi aí o Hamas com a execução ou foi Israel? Não, o Hamas ele executou palestinos. Então ele não... Coisa, digamos, entre eles. Foi dentro da cidade de né? Gaza, foi o Hamas que matou palestinos. Sim. Não houve um rompimento de um cessar-fogo, né? O rompimento do cessar-fogo teria sido de Israel,
que matou 7 palestinos. E Israel disse que foi porque eles eram uma ameaça, porque eles ultrapassaram essa linha em que ficam as tropas de Israel, linha que foi estabelecida pelo acordo. Entendi. Eles recuaram, as tropas de Israel recuaram, tem uma linha que nenhum palestino pode chegar, pode ultrapassar essa linha. A Socorro explicou que há um temor, inclusive, Mariano, que o Hamas aproveite esse cessar-fogo para fazer ali um justiçamento de seus rivais. Né? Esses, por exemplo, executados provavelmente eram, porque lá não há só o Hamas, há outras células também terroristas atuando lá. Então, eles disputam entre si, agora o Hamas pode aproveitar para fazer esse justiçamento, ou até aquelas pessoas que ele julgue que contribuíram com Israel, que foram fontes para Israel, Exato. que foram colaboradores de Israel. Agora, a gente fala do Prêmio Nobel da Paz, a Socorro trouxe aqui quando o comitê... eu quero até que a Socorro me tire essa dúvida.